Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre carreira, tecnologias, metodologia de desenvolvimento. E para isso estou trazendo uma pessoa que eu admiro bastante, um colega. Ele é mestre em ciência da computação, desenvolvedor Java e Engineering Manager na Hotmart. Cristiano Botelho, muito obrigado aí pela disponibilidade em participar, em inaugurar esse quadro aqui no nosso canal. E hoje nós vamos aí bater esse papo aí sobre as tendências do mercado. Obrigado novamente. De nada, o prazer é todo meu. Bora bater esse papo, sim, tô ansioso. Bom, Cristiano, primeiro conte aí para a gente um pouco sua jornada, como foi fazer ciência da computação, como que foi a sua ida para o mestrado, o que que te levou, né, a tomar essas decisões de carreira, né, tanto na parte da ciência da computação quanto em relação ao mestrado. Ah, legal. É, eu fiz graduação na PUC Minas, aqui em Belo Horizonte, né, no Coração Eucarístico. Então, era um curso que eu sonhava em fazer desde a adolescência. Então, desde os primeiros contatos com o computador, eu tinha uma curiosidade muito grande com relação a como é que as coisas funcionavam. Para mim era tudo muito mágico, né? Então, É, e eu tinha muita curiosidade de saber como que as coisas funcionavam. Então, essa foi a grande motivação, curiosidade, né? Para mim era tudo muito mágico. Então, eu fiz computação de 2006 a 2009 aqui na PUC Minas. E logo que, mais para o final do curso, ali no oitavo período, sétimo período, eu entrei na empresa entrei na TOTS para fazer estágio. Então foi uma experiência incrível, porque antes eu ficava mais na universidade, fazendo monitoria, iniciação científica. Então eu acho que o fato de eu ter vivenciado muito a graduação, né, ter feito quase tudo, experimentado muito. Então, é, na graduação, eu não defini o que eu queria fazer. Eu fui descobrindo, experimentei. Então, é, quando eu experimentei monitoria, iniciação científica, eu acho que isso foi uma das motivações para eu querer experimentar mais a área acadêmica. E quando mais para o final do curso, eu resolvi fazer estágio. Então, acho que isso também permitiu a experimentar, conhecer o mercado. Então, a possibilidade de fazer o mestrado, porque queria, é, eu não queria fechar as portas, eu não queria simplesmente finalizar a graduação e já, com 22 anos, decidir que eu quero me tornar engenheiro de software e focar. Não, eu falei, vou deixar abertas as possibilidades e por que não fazer o mestrado? Então, surgiu a oportunidade do mestrado logo após a graduação. Então, eu já estava contratado com carteira assinada lá na TOTS, no início de 2010. Aí eu passei no mestrado na FMG e eu tinha que decidir. Ou eu continuava, né, me especializando, aprendendo muito no mercado, na parte de engenharia, né, como desenvolvedor, ou eu continuava os meus estudos, ou eu continuava me aprimorando mais. Então, a minha decisão foi aproveitar o momento. Então, eu tava no início. Então, eu pensei assim, e se daqui a 10 anos eu resolver uma especialização? Por que não fazer agora, que eu estou mais no início? Esse foi o raciocínio. Então, eu falei Entendi. assim, não, quer saber? Eu vou focar, eu vou ampliar mais meu horizonte do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista acadêmico, e depois tomar uma decisão mais assertiva do que eu quero. Ou seja, ficar na academia, me tornar um professor, pesquisador, ou não, ou focar no mercado, me tornar uma pessoa mais focada no mercado. Até porque, nos primeiros anos, na graduação, etc., eu sempre admirei muito a profissão de professor. Então, fazer o mestrado também foi uma forma de abrir a possibilidade de ser professor,
de poder ensinar, de poder aprender também. Então, está muito relacionado a isso, e foram decisões muito acertadas, né? Quando eu olho para trás, para mim, né, para o meu perfil, pelo que eu valorizo, eu considero que foram decisões que, naquela época, foram difíceis, né, para tomar essas decisões, mas foram decisões acertadas. Assim. Então, tem muito disso. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que a decisão de ter feito mestrado, ela me ajuda muito né, no dia a dia, que hoje eu estou atuando mais no mercado, né? Estou no mercado e tal. Então, essas decisões elas me ajudaram muito ao que eu sou hoje como profissional. Então, Imagino que não tenha sido fácil, principalmente se você for pensar também na parte até de remuneração, né? Que você está trabalhando numa empresa, você está carteira assinada e, e de repente você ter que abrir mão disso para fazer o mestrado, né? Porque você não conciliou os dois, né? Você realmente mergulhou, ok. foi assim, foi full-time aluno de mestrado e então, isso também é uma decisão também meio que eu acredito que tenha tido também um peso aí, né? De abrir mão dessa, vamos dizer assim, até do hoje, né? Para pensar no futuro, que se você for pensar, você com 22 anos, 23 anos ter essa maturidade, assim, é, como você disse, né? Isso foi muito positivo para você. E Sim. o que que você consegue falar aí para a gente sobre como você já vivenciou tanto a vida acadêmica, foi professor, e hoje tá no mercado? É, o, mes- o- Qual que foi assim a contribuição realmente assim do mestrado nessa sua é, olhando hoje para a sua posição de engineering manager, o que que o mestrado realmente agregou assim em relação a isso? Assim, até voltando ao ponto que você comentou, que eu achei super importante, que acho importante mencionar e reforçar, logo no início, né? Então, assim, foi uma decisão difícil até do aspecto financeiro, né? A decisão de fazer o mestrado ou continuar ali com carteira assinada, trabalhando no mercado, é, porque você tem que pensar a longo prazo. Eu resolvi pensar a longo prazo, sabe? Eu resolvi controlar a ansiedade, que eu acho importante. Acho que eu converso muito com profissionais hoje que estão iniciando a carreira, né, pessoas que trabalham comigo, é muito importante assim tentar controlar a ansiedade, né, tentar pensar a longo prazo, porque quando você toma uma decisão, igual naquela época eu tive que tomar, 10 anos atrás, eu tive que tomar uma decisão que era ou continuar na minha zona de conforto, que trabalhando aqui com a perspectiva de daqui a pouco, 1 ano já, ter aumento e assim por diante, ou eu dar um passo para trás, ir para o FMG para ganhar uma bolsa, que é de R$ 1.200, eu viver com essa bolsa. Então, foi uma decisão muito difícil, mas eu estava pensando muito a longo prazo. Eu queria muito experimentar para eu conseguir tomar decisão de carreira com mais segurança, né? E não fazer as coisas muito no automático. Não, eu queria experimentar e depois tomar a decisão. E hoje eu percebo que o mestrado, ter feito o mestrado, ele me deu muita visão, né? Maturidade, capacidade de entender melhor o mundo da computação. Então, eu percebo que hoje em função do processo que eu passei no mestrado, de pesquisa, de processo, de escrita, autonomia, né? O mestrado te dá muita autonomia e independência, porque você trabalha sozinho com objetivo, com prazos. Então, essa capacidade, né, de autonomia, independência, automotivação. Se você não se você não conseguir buscar uma motivação, se você não conseguir se, se você tem que ter disciplina. Então, são fatores, são soft skills que o mestrado te permite muito, além do técnico, né? Então, no mestrado você passa por várias disciplinas que na graduação você vivenciou, mas quando você está no mestrado, você vê com mais profundidade.
né? A sua cabeça, ela é outra, então você consegue conectar os pontos com mais facilidade. Então, eu percebo hoje que eu, como profissional, o mestrado ele me ajuda muito nisso. Então, eu, como profissional, eu enxergo que eu tenho uma visão, eu consigo ter uma visão da área de computação muito ampla por causa dessa vivência. Então, hoje, como Engineering Manager, essas skills que no mestrado eu tive, elas foram muito latentes, hoje elas me ajudam muito no dia a dia, né? Então, organização, disciplina, automotivação. Então, é uma vivência que eu tive lá atrás que ela me acompanha até hoje, com certeza. E, claro, e o técnico, com certeza. Né? A capacidade de trabalhar no abstrato, sabe? Enxergar coisas, linkar pontos, ter uma visão mais estratégica, conseguir, às vezes, não entrar no detalhe, não aprofundar no detalhe, mas você conseguir ter uma visão do todo, ali do ponto de vista técnico, conseguir rapidamente ser criativo, né? Conseguir. Um outro ponto é trabalhar na perspectiva de problema, né? Como no mestrado a gente trabalha muito orientado a problema, né? Você tem um problema que você foca, entende e no início tem uma perspectiva de solução, ali mais para o meio, para o final, você vai, de repente, você começa a desenhar uma solução e tal, e aquilo começa a fazer sentido. E no mundo, né, no mundo do trabalho, principalmente, então, a gente lida com problemas todos os dias. Então, o mestrado, ele aguça muito essa capacidade de pensar em problema, né, de focar no problema e depois ir para a solução, né? Entender muito bem o problema e depois ir para a solução. Então, acho que são pontos que o mestrado que eu trabalhei muito no mestrado e que me ajuda muito hoje no dia a dia como, né, como desenvolvedor e como gerente ali, né, seja de pessoas, seja de projetos, etc. Achei muito legal assim, que você definiu bem a vida acadêmica, né? Porque tanto o mestrado você tem um prazo longo, não longo, né? Você tem 2 anos o mestrado, 4 anos o doutorado. Então, quando você olha no hoje para frente, você parece que tem muito tempo, né? E você tem que, durante esses 24 meses ou 48 meses aí, você realmente tem que ter aquela disciplina e aquele pensamento a longo prazo para entender o problema, para buscar a solução daquele problema. E na vida acadêmica você tem que se comunicar, né? Tanto na parte escrita, como você falou, quanto na parte de uma apresentação. E achei bem legal essas suas esses levantamentos, né, que você colocou desse link, né, entre a vida acadêmica quanto a vida mercadológica, vamos dizer assim, que elas não são desassociadas como muitas pessoas pensam, né? De Então, forma alguma, de forma alguma. Eu acho que outro ponto muito importante, na área, né, de computação, a gente cria produto o tempo inteiro, a gente inova, a gente cria processo. Então, você passar por uma experiência acadêmica onde você aprende a trabalhar em cima de problemas, você aprende a se comunicar, né? Como você falou, o mestrado ele exige de você desenvolver isso muito bem, né? Saber apresentar a sua ideia, saber formatá-la de tal forma que outras pessoas entendam. Então, são skills, são práticas que a gente usa o tempo inteiro, né? E no mercado, na vida, no mundo corporativo, isso está ali o tempo inteiro. E quem consegue praticar isso, quem consegue ter isso muito bem, consegue trilhar uma carreira, com certeza, de sucesso, muito bem. hoje você é Engineering Manager na Hotmart, né? A Hotmart, eu acompanho algumas pessoas aí do mercado, acho que é uma das empresas onde todo mundo quer estar trabalhando. Conte um Sim, pouco sim. da cultura da empresa, por que ela atrai tanto o pessoal da parte técnica,
almejam trabalhar na Hotmart e contar como que foi o seu início até você hoje está nesse cargo de gerência, que nem você falou, né, de liderança da equipe. Conta aí para a gente um pouco da cultura da Uhum. empresa, e realmente o que que atrai, né, assim, o que que a Hotmart tem aí para os desenvolvedores que Legal. querem estar aí. Uhum. É, assim, antes da Hotmart, eu considero, né, que o ambiente da Hotmart, a cultura que a Hotmart tem hoje, eu me encontrei, né, nesse ambiente, nesse mundo corporativo. Antes da Hotmart, né, meu primeiro estágio foi na TOTS, uma empresa incrível. Até hoje eu tenho referências, né, de lá. É, Depois eu passei por outras duas empresas e também trabalhei como professor em universidade, né, em faculdade, que foi uma experiência incrível, né? Eu ainda sinto saudade, apesar de hoje não estar atuando como professor, mas eu sinto muita saudade desse período. Então, e em 2017 eu tinha me desligado de uma faculdade. Eu estava trabalhando na PUC, então lá na PUC a gente, como eu não era, né, não fazia parte do quadro efetivo, então eu estava com contrato e só pode ficar um ano. Então, no final de 2016 esse contrato finalizou, então eu falei assim, gente, e agora? O que que eu vou fazer? Porque teve um período que eu fiquei trabalhando exclusivamente como professor. Aí um amigo meu, Felipe Magno, que é o nome dele, ele trabalhava na Hotmart, ele estava adorando a empresa e tal. Aí ele comentou comigo, Cris, aqui na Hotmart tem vaga e tal. Aí eu me apliquei para o processo seletivo, então assim, foi em 2017, não esqueço, então em março, dia 6 de março, eu comecei a trabalhar lá como desenvolvedor. Então eu comecei na Hotmart como desenvolvedor no time responsável pela plataforma hotmart.com. Então, foi uma experiência, assim, muito rapidamente eu entrei na empresa sem muita pretensão, entrei assim, tá, eu vou entrar na Hotmart para trabalhar, ganhar meu dinheiro, Você etc. desenvolvedor E ali. também, exato, eu estava no momento também de repensando a minha vida, o que que eu quero para minha vida, né? Eu estava, antes, eu como professor, estava adorando, mas aí, de repente eu fiquei assim, o meu interesse era passar em concurso público para trabalhar como professor, não deu certo. Aí eu tava frustrado, assim, mas aí eu fui para Hotmart, aí começou. Então, assim, eu comecei a... Era uma empresa muito diferente do que eu estava acostumado, né, dos anos anteriores que eu estava trabalhando em outras empresas. Então aí eu fiquei encantado com a cultura da empresa, que é uma cultura, né, que outras empresas também, empresas do Vale do Silício também têm. Então eu fiquei bem impressionado com a empresa. É uma empresa que tinha uma cultura bem clara, né, que tinha um modo de ser, de trabalhar muito bem claro. Então para mim foi muito interessante, assim, nossa, eu estou num lugar onde existe um contrato, existe um livro, né, onde tem os princípios da empresa. Então isso quer dizer, e esses princípios fez muito sentido para mim, né? Entendi. Então é uma empresa que seus pilares, né, liberdade, autonomia e logo. Então eu comecei a entender o que que é isso, né? O que que é, como que se traduz no dia a dia você trabalhar com autonomia, né? O que que é isso, Uhum. né? É Um você pouco você também trabalhar ali no seu, fez no né? mestrado, né? Que você falou. Sim, sim. Então, e eu Autonomia. gosto muito de Elas te deram autonomia, autonomia, né? exato. Sim, então, eu tenho um perfil, então é muito perfil. Então, meu perfil, eu adoro autonomia, adoro independência. Eu gosto de ajudar as pessoas. Então para mim fez muito sentido, né? Então, trabalhar num lugar onde eu criava um produto, onde existe uma filosofia de colaboração. Então, eu entrei num ambiente onde a palavra colaboração é um presente. Então, quando a gente vai Bacana. criar algo, criar um produto, isso é feito em colaboração com todo mundo. Então, existe um trabalho. Então, as pessoas, as pessoas que estão na empresa, né, as pessoas que entram na empresa, e elas entendem, e elas vivem essa cultura, elas são selecionadas
baseadas nessa, elas são capazes de viver nessa cultura. Então, as pessoas, elas têm um senso de colaboração muito grande. Que eu adorava. Poxa, eu acordei, estou indo para a empresa e eu vou fazer um monte de coisa, né? Eu, como desenvolvedor, vou fazer um monte de coisa. Java, né? No início E foi Java, desenvolvimento Java. como desenvolvedor Java. Então, a minha maior parte de atuação como desenvolvedor foi com a stack baseada no Java. E eu comecei a aprender um monte de coisa nova, né? Então, estava começando, né, falasse muito em microserviços, então comecei, nossa, criar 4 anos atrás. aplicações REST. Então, naquele momento, comecei a trabalhar com a stack da AWS. Então, para mim, foi incrível, né? Porque as Você coisas foi mudam formado muito, lá, né? né? Então, assim, No né? mercado. Eles te formaram, né? Isso, né? Nessas tecnologias, Nas né? Lá tecnologias, que eu sim. tive contato, essas tecnologias mais novas que a gente usa até hoje, microserviços, trabalhar com API REST, trabalhar com a stack da AWS. Então, foi ir rapidamente. Então, aí em 2018, eu comecei a atuar com o papel de team leader, né? Então, eu comecei a atuar, né, com uma posição de liderança, uma liderança mais técnica e também com uma liderança com uma atuação também um pouco em gestão de pessoas, mas não muito, mais com uma pegada, com uma atuação maior técnica. E com muitos desafios, né? Muitos projetos. Então, e já em 2019, mais um desafio incrível, né? Foi um momento de... Você entrou em 2017, aí você já estava na parte de liderança em 2018? Isso. Em Ó, 2018, já comecei a atuar como liderança. E aí eu faço para mim fez muito sentido atuar como liderança, porque porque em sala de aula você é um líder, né? E eu tive essa vivência antes. Então, em sala de aula você é um líder, você é uma referência. Então, meio que essas características, né? A dinâmica que eu tinha em sala de aula, querendo ou não, você leva para o dia a dia. Então, não foi diferente dentro da Hotmart ali no dia a dia. Então, em 2018, já comecei a atuar como liderança, no papel de team leader. E em 2019, então, eu fiz uma mudança. Então, eu enxerguei, eu me encontrei profissionalmente. Então, eu percebi o seguinte, olha, eu gosto de gente, gosto de trabalhar com projeto, gosto de tecnologia, gosto de produto, e eu sinto saudade também da sala de aula. E a sala de aula, ela está muito conectada com pessoas, com ensinar, aprender, com liderança. E eu percebi que eu gosto muito disso, né? De liderança, de ajudar as pessoas. Para mim, então, assim, na sala de aula, eu conseguia ajudar, né? Eu conseguia você tinha um contribuir papel de ali, alguma né? forma com a formação de alguém, né? Eu consegui contribuir de alguma forma com alguém, para alguém, né? Então, eu percebi que nesse ambiente colaborativo, né? Nesse ambiente de respeito, de autonomia, de independência, eu poderia fazer isso também, né? Então, eu poderia ajudar outras pessoas de forma direta e de forma efetiva, como sendo um gestor, né? Uma liderança já era. Então, eu passei a ser uma liderança mais formal, né? Ou seja, fazer acompanhamento de carreira, cuidar de questões práticas, né? E burocráticas que faz sentido do dia a dia. Então, eu comecei a me interessar por essa área, assim, né? Então, eu já já vivia isso. Então, eu passei a fazer isso de forma mais formal. E em 2017, né, eu continuei como gestor, mas já na parte mais estratégica em 2020, né? O ano passado eu comecei me tornei engineering manager, né? Já tendo mais responsabilidades como gestor, com um time maior. 3 Então, anos você já na está, Hotmart, assim, tipo, como? em 3 anos você foi Sim, do sim, júnior para sim, manager, né? sim, sim, sim. Então, foi muito rápido, né? Então, de 2017 para 2020, eu já
fiz toda essa transição, né, de focado ali mais no operacional, mais em desenvolvimento, e de repente já ir mais para a parte mais de liderança, ir para uma liderança mais formal e depois para uma liderança mais estratégica ainda. Você falou agorinha que você desempenha, né, esse papel de, de carreira, né, da orientação, talvez aí com o pessoal que esteja começando, né, na empresa, júnior, talvez até um pleno. Mas o que você diria aí para as pessoas que estão entrando agora em um curso técnico, em um curso, ou estejam formando, né, numa área correlata da computação, ou então estão migrando de carreiras, né, que hoje tem, né, alguns cursos mais curtos, específicos ali, que a pessoa consegue já trabalhar um pouco com web e tudo mais. Qual que seria uma trilha assim que você aconselharia esses novos, tanto em termos dos soft skills, que nem você já comentou, que são essas habilidades, né, que não são técnicas, como até as técnicas, quais são as linguagens, Uhum. se o júnior, por exemplo, na Hotmart, ou um estagiário, ele entra como um full stack, depois ele vai indo para a área onde que ele vai tendo maior facilidades. Conta aí para a gente um pouco como que é essa formação, tanto dentro, né, da empresa, e o conselho que você dá para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Sim. Eu converso, né, com vários perfis, né, de pessoas que estão iniciando na área, né, pessoas que já têm um background em outra área e estão migrando, né, para a área de computação. Na Hotmart, né, nesse tempo lá, eu passei pelo desafio de crescimento de time. Então, um time que era 7 pessoas, de repente, em 10 meses, a gente virou um time de 20 pessoas. E para isso acontecer, foi muito importante formação, né? Então, formação de pessoas de várias senioridades. E eu gosto muito da ideia de formação, né? De ensinar, de aprender. Então, você trabalhar num time onde você pode receber pessoas, né, que estão iniciando a carreira e elas crescerem junto com você, junto com o time, isso é algo incrível. Eu acho isso incrível. E acho assim, todas as pessoas, né, que estão iniciando ou estão fazendo migração de carreira, acho que tem vários cenários, né? Mas acho que é comum a todos que eu considero muito aprender bem fundamentos básicos de computação, sabe? Então, assim, Algoritmos, sim. se você vem da área da computação, saber algoritmo eu acho extremamente importante. Então, quando você tem os conhecimentos básicos de computação, que eles são eternos, né? São aí desde os anos 50, 60, 70, são os mesmos. Algoritmo, mesma coisa. Então, esse fundamento básico, ele não muda, e ele é o que te permite absorver novas tecnologias e criar novas tecnologias. Então, Tecnologia é ferramenta para solucionar assim, problema, né? sim, exato. Porque se você aprende uma ferramenta, aquela ferramenta ali tem um prazo de validade. Então, depois você não consegue. Tá, você pode ser um profissional medíocre, ok, né? Você pode aprender ali bem superficial numa ferramenta e tal, ok. Mas eu vou dar um exemplo, né? Tem meu primo que está fazendo computação na mesma escola que eu estudei, né? Na mesma PUC Minas. E ele está iniciando, está com 19 anos, iniciando o curso e tal. Eu falei, David, foca em aprender muito bem nessa fase inicial, para quando você estiver no 6º período, no 7º, você vá à busca de estágio, porque nesse momento, mais para o final do curso, você vai conseguir aproveitar muito bem o estágio, porque lá na Hotmart, no time que eu lidero, a gente recebe estagiários, e você vê uma diferença, né? Quando o estagiário ele chega e ele tem uma formação muito sólida, bem sólida em algoritmos, ele consegue absorver muito bem, entender muito bem os processos, entender muito bem
aquelas tecnologias, o que a gente está fazendo, ele consegue escolher muito bem com propriedade o que ele quer. Então, ele consegue, nota, isso aqui que eu quero, escolher o que ele quer trabalhar. Ele consegue navegar no que ele quer justamente porque ele tem uma formação uma formação sólida nos fundamentos de computação. Então, um outro ponto é comunicação. De qualquer profissão, no mundo corporativo, saber se comunicar é algo importantíssimo, né? Saber deixar claro. Então, na computação, saber expressar, né, o que você entendeu, o que você entende é muito importante, né? Se comunicar com seus pares, se comunicar com stakeholders, se comunicar com a sua liderança. Então, e quando eu falo comunicação, não é ser extrovertido, ser brincalhão, né? Cada um tem um perfil, né? E etc. O que eu falo é ter uma comunicação objetiva, saber se posicionar nos momentos, saber se comunicar, né, com seu par, com sua liderança, com as pessoas do seu dia a dia, do trabalho, é algo assim extremamente importante. Seja comunicação escrita, seja comunicação verbal. Então, isso é extremamente importante. É aquela imagem do E outro nerd ponto que eu acho que não precisa muito de válido, se comunicar com outra pessoa, não é o que o mercado quer, né? Exato. E se você não comunica, você não se apresenta. Se você não se apresenta, ninguém sabe o que você quer, o que você está precisando. E se você é aquela pessoa que tem medo de falar, de se expressar, de se apresentar, a chance de você ficar para trás na carreira ela é muito grande, né? A chance de você não atuar no melhor projeto, de você não atuar na sua potencialidade, né? Simplesmente pelo fato de você não saber se comunicar, pode acontecer que você vai ganhar dinheiro, que você vai continuar trabalhando, mas você não vai fazer o seu melhor, simplesmente porque ninguém te conhece, né? Simplesmente porque você não consegue se comunicar, né? Não consegue, seja comunicação escrita, seja comunicação verbal. Um outro ponto importantíssimo que eu acho também é inteligência emocional, sabe? Saber se relacionar, saber se posicionar, porque algumas situações eu percebo que ele tem um problema seríssimo, assim, às vezes ele tem um problema que é dele, um problema que é de relacionamento que é fora do ambiente corporativo, e ele não sabe disso e ele acaba levando isso para dentro do trabalho. Ele não sabe, a equipe, compromete o não trabalho consegue. dele. Exato. Não reconhece, né, os próprios sentimentos, não reconhece o que ele quer, o que ele não quer, e a pessoa não consegue lidar com isso, não consegue lidar com frustração. Então, assim, ter essa capacidade de ter essa inteligência emocional na hora de conversar com o par, na hora de conversar com a sua liderança, na hora de receber um feedback, né? Então, saber receber feedback, saber ouvir, saber entender o que é seu, né? o que é do outro, dar feedback, né? Saber apresentar para o outro, né? O que o outro tem de incrível e o que o outro pode fazer de diferente para ser melhor. Então, isso é muito importante. Então, ter essa inteligência emocional para saber reconhecer, né, o seu potencial, reconhecer o que você pode fazer de melhor. Então, eu já trabalhei com profissionais que a pessoa não fazia a menor ideia de quais eram os gaps dela. Não fazia a menor ideia. Para ela, ela era perfeita, né? Uma pessoa que... Só que isso é péssimo, né? Quer dizer, Nossa, e isso você dá um demonstra que a feedback para essa pessoa... pessoa, ela desaba, né? E ela não consegue entender, para ela não faz sentido. Então, é uma pessoa que ela não consegue fazer uma autoavaliação, né? Então, essa inteligência emocional, essa capacidade de se reconhecer, de reconhecer seus sentimentos, saber, né, o que é seu, o que é do outro, isso é extremamente importante. Então, comunicação, fundamentos em computação, né, ter os fundamentos básicos de computação bem sólidos e inteligência emocional.
E para quem está fazendo migração de carreira, eu estou vendo esse movimento. Tem várias trilhas, né, que você pode. Eu acho importante experimentar. Quem está iniciando a carreira, eu acho importante assim, você experimentar a parte de desenvolvimento. Se você até me perguntou, né, se O faz stack ou sentido iniciar como full stack. Aí eu acho que eu não sei falar o que é melhor, sabe? Eu acho que eu percebo que eu trabalhei como full stack, eu acho que isso foi importante. Mas hoje, hoje está tão se separado, né? Que antes, assim, antes a hoje, gente desenvolvia um sistema, o máximo que tinha era uma separação em camadas, né? Tipo o MVC, o famoso exato, MVC. Hoje está tudo. Você tem uma. Antes nem. Você tem uma equipe de UI, o UX hoje, né? E mudou há 5 anos bastante. atrás, Então tá 10 anos bem, atrás, né? Se você for ver, não tinha isso. Quando a gente começou, era full JS, né? stack, né? Tinha um cara que sabia um Exato. Bootstrap, um jQuery a mais ali, que era para fazer o front, né? Exato. Então, se você não trabalhar com full stack, sabe? Eu acho que você já trilhou, já começou como desenvolvedor back-end e você gosta e se vê naquilo, eu não vejo por que você sentir, nossa, eu preciso também aprender React porque isso vai ser importante. Não necessariamente, mas se você quer fazer porque você gosta, sem problemas. Então, tem várias trilhas. Eu vejo é, a Hoje, trilha, né, desenvolvedor back-end, front-end. Então, front-end, o ápice é React, Vue.js, né, que lá na Hotmart, lá no meu time, a gente utiliza muito. Eu sempre volto nos fundamentos, né? Então, para você conseguir aprender essas tecnologias, conseguir absorver muito bem essas tecnologias, o desenvolvedor, né, React, né, que é o básico ali. o que Na, eu realmente assim, achei mais legal disso, que você falou, e do fundamentos, que é o que a faculdade ensina, vamos dizer assim, o ensino formal, sim, vamos dizer, se não se torna nenhuma tecnologia, porque a tecnologia depende, né, dos fundamentos, sim, e os outros dois pontos principais que você falou, comunicação e inteligência emocional, a gente não tem um ensino formal, né? E, sim, e é o que o mercado, assim, nessas empresas de ponta, é, demanda, né, em relação do profissional, né? E a faculdade, sim, nesse sim. ponto, ela não quer dizer, a faculdade participa porque durante o curso você tem que aprender a lidar com frustração o tempo inteiro também, né? Mas não é de uma maneira sistematizada. Vamos trabalhar aqui uma comunicação. A Já gente da muda para computação, a onde? gente a gente chega lá no último período, faz uma apresentação e só, né? Porque nem trabalho em grupo costuma fazer apresentação para a gente aprender a Uhum. comunicar, vender o que a gente fez, né? E como a gente expressar dizer o que a gente fez, né? Comunicar, né? Falar como que a gente propôs Uhum. uma determinada solução. Aqui para finalizar, eu tenho uma pergunta meio que pode gerar polêmica, tá? Uhum. Node.js no back-end. Qual que é a sua opinião sobre isso? Sim. Bom, eu não tenho assim, para dar uma afirmativa bem assertiva sobre esse assunto, mas é, eu, como desenvolvedor, né, que domina mais a parte de Java, realmente eu tenho a necessidade de um Java, o Node.js, eu vejo a tendência é usar muito, que o pessoal fala o back do front, usar muito para articular ali com front-end, sabe? Uhum. As regras de negócio para ter escalabilidade, etc, etc, uma linguagem mais aí Kotlin, né? E você vai para outro ramo aí, .NET, com C Sharp e tal. Realmente eu não confio muito no sistema. Acho que eu vejo a tendência mais do JS do
Node.js mais como o back do front, sabe? Pensando em regras de negócio, escalabilidade, etc., uma linguagem aí mais de propósito geral, como Java ou na plataforma .NET, C Sharp, coisas nesse sentido, sabe? Eu disse que era polêmico, você saiu bem. Eu também não, eu não sou muito, quando eu ouço falar de Exato. back-end em Node, eu me lembro dos tempos de desenvolvimento, onde vem o JavaScript. Tudo bem que agora o pessoal, mas tem um TypeScript agora, não é JavaScript, mas eu ainda assim, como você, eu fico meio em dúvidas sobre a utilização do Node.js no, no back-end. Mas eu acho uma proposta legal, né? Porque se você for pensar, hoje o cara full stack, ele trabalha ali, né, no Node, no back-end, e no Node.js no back-end, vai para o React, então acaba ali a curva de aprendizado, né, vamos dizer assim, eu acho que talvez seja esse o propósito, né? Tem uma questão muito de propósito, né? Então, assim, cada problema, a gente, né, vai ter um conjunto de estratégias que se adapta melhor, né? Então, acho que é mais o problema, né? O problema que eu tenho, eu consigo resolver com Node.js, consigo resolver com PHP, consigo resolver com Java. Qual que é o tamanho do problema, né? Vale a pena. Porque se eu utilizar Java, Sim. pode ser que eu tenha um custo de infra que talvez não compensa. Então, assim, são várias variáveis que têm que ser levadas em consideração, né? Hoje a sua stack lá na Hotmart, né? Como que é? Você falou que você trabalha com a AWS, né? Mas o que que vocês usam? Java? Uhum. Continua usando Ah, Java, sim. Uhum. React? Há uma Uhum. O tendência carro-chefe de lá, mudança, usar o Python uhum. no back? Uhum. Até complementando uma pergunta de antes, hoje, assim, que eu vejo mais popular muito, por exemplo, se eu fosse, quando eu sugiro para, né, para quem está começando, para quem está fazendo uma mudança de carreira, a gente tem várias trilhas, back-end, front-end, a gente tem mobile, né, iOS, Android, então assim, né, tudo hoje, aplicações, tudo para o Dispositivos celular, tablet, móveis. etc. E uma outra também que o mercado, assim, né, que a gente tem poucas pessoas no mercado, Salesforce. Então, para quem tem interesse, né, criar soluções para a plataforma, né, soluções de CRM, então Salesforce é uma solução de CRM. Então, muito popular, as empresas, né, inclusive meu time, parte do meu time é responsável pelo o CRM lá da empresa e a gente utiliza o Salesforce, a gente então tem profissionais que Salesforce trabalham com a gente, então é uma área também assim muito em alta. Então tem várias trilhas, tecnologias, né? Hoje o carro-chefe na Hotmart na parte back-end é Java, né? Então Java ou Kotlin, então utilizando muito o framework, o Spring Boot. Então o Sim. Spring Boot, né, que salvou o Java aí, ele é o nosso carro-chefe hoje. Então a gente utiliza, né, a stack da AWS, então utiliza toda a estrutura ali de Kubernetes e várias outras tecnologias que a gente articula, né, para poder colocar as aplicações no ar. Na parte de front, o React e Vue.js. Então, as aplicações da galera utiliza essas duas, né? Não vejo tendência de mudança, então, assim, até porque a gente tem Java, você tem muitas pessoas no mercado, né? A gente tem toda uma comunidade que Linguagem usa muito, robusta. que compartilha muito a linguagem robusta, então não vejo essa tendência. Eu vejo muito a galera lá da empresa utilizando muito o Java e o Kotlin, né? Porque o Kotlin, ele É um Java-like, né? ele é parecido, mas assim, ele tem uns recursos melhores do que o Java. Mas assim, o Java é o que domina.
React, Vue.js, e claro, né, na parte mobile é o iOS e Android, né? Nativo, não usa Como a React gente tem Native. solução, né? A gente tem o Hotmart Spark, eu não sei, eu sinceramente não sei essa tecnologia, mas eu não sei se é nativo, não sei. Mas Uhum. a gente tem muito essa parte mobile. Então, que é a gente trabalha muito com o que há de melhor do estado da arte, sabe? Então, e hoje, assim, um desenvolvedor Java, acho assim, que não é só linguagem oral, resiliência, escalabilidade, que não é só relacionado à linguagem, né? Como que eu consigo solucionar escalabilidade, né, dada qualquer linguagem? Então, o problema vai ser sempre o mesmo, né? O que vai mudar Sim. é a linguagem, cada plataforma ali tem uma Resolve de uma estratégia, maneira. resolve de uma maneira. Então, tem muita coisa, né? E também as empresas, né? O papel do Product Manager está muito em alta, então, assim, empresas maiores, né, muito focadas em produtos, essa carreira está muito em alta. Product Design, né, porque nos últimos anos, né, a experiência com o usuário é chave. Então, Então, quando você usa um aplicativo, quando você usa um site, você quer o melhor que há mais de fácil, experiência. né? Você não quer ficar Exato. procurando aonde você tem que ir, você já quer ter o dado ali, saber Não, onde você tem que clicar para fazer sim. determinada coisa, né? Então, Product Design também é um profissional, é uma trilha que também, né, que é muito importante, extremamente importante, assim como as demais. Então, então tem muita coisa aí, sabe? Então, tem muitas trilhas. E claro, né, a parte geralmente mais, né, com o tempo de carreira que a gente começa a deslumbrar essa parte mais de liderança e de gestão, né, De que gestão, também né? são E claro carreiras, que né, à medida, quem gosta também não quer a parte de gestão, tem dentro da parte especialista, né? técnica, né? Vai Então, virar sim, arquiteto, sim, né? E sim. Então tem o que fazer para todo mundo, né? é, Tem muita para coisa todos, incrível. para todos os perfis, né? Sim. Quer falar algo a mais aí para os nossos ouvintes aí, pessoal que está nos acompanhando, antes da gente encerrar? Cara, eu quero voltar assim no ponto, né? Essa parte de, eu acho assim, a área tá, a área, ainda mais com a pandemia, né? Muitas empresas aceleraram a transformação digital. Eu acho assim, dá para fazer uma trilha de carreira incrível, né? Como a parte como engenheiro de software, então assim, tem muita coisa incrível para se fazer, né? Eu aconselho muito para é, para quem tá em alguma área aí e às Na vezes quer fazer dúvida. uma transição, para quem está no ensino médio, né? E está em dúvida ainda de qual carreira, eu sugiro dar uma lida, né? Pesquisar na internet sobre ciência da computação, O sobre, mercado né, está o super quem aquecido, né? o mercado está sobreaquecido e precisa de pessoas. Não aconselho também, né, não ir para o mercado só pelo dinheiro, né? Pode ser, mas assim, dá para você ganhar dinheiro e ser e fazer o que você gosta, né? É uma Então, assim, carreira. é incrível, uma carreira. E para quem está começando, né, até para quem já tem um tempo de carreira como nós, ficar muito atento, sabe? Conhecimento básico de computação, acho importantíssimo para o seu desenvolvimento, né? E ter Ter disposição uma de estar sempre formação aprendendo, né? Porque um ano, exato. 2 anos muda tudo. E igual a gente estava falando aqui, há 4 anos, 5 anos atrás, a gente não tinha todo esse, ou pelo menos não era comum, né? Esse tipo de desenvolvimento tão desacoplado, back com front, né? Sim, Porque antes exato. a gente trabalhava, A abordagem era outra, né? a gente desenvolvia um software web, tinha o servidor, o máximo que tinha era uma camada de front-end e pronto, né? E Sim, porque muda JSS, muito, igual o um, Java de 12 anos atrás é totalmente diferente hoje do Java atual, que já tem aquelas funções lambdas, né? sim, Que exatamente.
E apesar de você estar dentro da mesma ferramenta, né, que é da linguagem, mesma tecnologia, ela muda a todo momento, né? Ela vai acompanhando aí as demandas. Então, quem for para tem interesse na área não pode ter esse medo, né? Porque sempre vai estar saindo da zona de conforto, né? Mesmo que você seja Sim, sim, lá, não, eu gosto, eu trabalho com back-end, sou desenvolvedor Java, mas pode ter certeza que as tecnologias estão vindo, mudando, e a gente tem que ter essa resiliência, né? se De adaptar, né? se E, adaptar à e, linguagem, mesmo que seja a própria linguagem, ela muda, ou então ter a disposição de migrar para uma que seja mais adequada para uma determinada solução também, né? Que tem muito disso, né? A gente sim, tem que olhar o escopo, né? Igual você falou, trabalho com Java, mas se você te, dependendo vai requerer um pouco mais de infra, né? sim, Hoje, agora também, hoje sim, né? A gente tem questão de banco de dados, né? A gente tem o cara trabalha com banco de dados, mas hoje é completamente diferente. Hoje você já tem os bancos de dados aí. Não, o armazenamento, o custo de armazenamento hoje é barato, né? Então a gente não sim, precisa sim, ter aquela preocupação que tinha 20, 30 anos atrás de normalizar tudo para economizar um pouco de espaço. Hoje a gente já pode ter mais redundância, porque o custo de espaço é barato. Então, complementando aí a dica, é que ter essa resiliência, né, de sempre correr atrás, que a tecnologia muda completamente, né? Não, sim, não é que sim. muda completamente, mas é, Evolui, né? muda, Novos, evolui, exatamente. sim. Então, assim, focar nessa parte, né, desse Os conhecimento básico fundamentos. bem estruturado, né? Fundamentos em algoritmos, banco de dados, é, é, a engenharia. Então, e comunicação e inteligência emocional. Na inteligência emocional, acho importante para quem, né, não está acostumado com a expressão, pesquisa, façam, isso é importante, faz diferença. No 2019 e 2020, eu contratei muitas pessoas, né, lá na Hotmart a gente contratou muitas pessoas, muitas. E as pessoas que eu contratei, que eu selecionei, o foco foi em soft skills. Ó, E hoje eu considero que foi muito acertado, né? Então, assim, meu foco não é se a pessoa sabe da tecnologia XPTO. Isso é meio que básico, né? As pessoas elas sabem, elas têm potencial e elas entendem. O meu foco foi, deixa eu ver se essa pessoa é responsável, proativa, sabe se expressar, colaborar. é, sabe colaborar. Então, esses pontos foram fundamentais para a gente ter um time estável, um time de alta performance, tá? Então, essas são as dicas, assim, né? De foca nesses pontos. Fundamentos, comunicação e inteligência emocional. Cristiano, novamente, muito obrigado aí pelo papo, pela disponibilidade aí de estar batendo, para a gente estar tendo essa conversa. E vou te convidar mais vezes, que você sabe que eu gosto pra caramba de você, te admiro e quero bater mais um papo aí. O prazer é todo meu. Adorei o papo e pode me chamar quando quiser. Com certeza vou gostar de participar, sim. Ok. Valeu, gente. Muito obrigado. Se gostou, deixa aí nos comentários aí o que você gostaria de saber, que a gente abordasse aqui no nosso canal. E também vou deixar o contato aí do Cristiano para qualquer coisa mandar uma mensagem para ele, tá bom? Valeu!